Salve, salve galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? Aqui na voz, professor Marcelo dando início a mais uma aula de matemática, nossa aula de número 27 da playlist de aulas do sexto ano. E nesta aula vamos aprender sobre o mínimo múltiplo comum, o nosso famoso e conhecido MMC. Mas não do jeito tradicional, como a gente já está acostumado a fazer. Vamos aprender a calcular o MMC pela decomposição em fatores primos. Vem comigo! Bom, em certas situações é necessário a gente calcular aí o menor dos múltiplos comuns de dois ou mais números naturais, beleza? É o que nós chamamos de MMC, né? Menor múltiplo comum. Aqui no caso eu coloquei do 15 e do 20. Então eu tenho dois números naturais, o 15 e o 20. Eu quero saber qual é o menor dos múltiplos comuns do 15 e do 20. Bom, o método que nós aprendemos até então é o seguinte. A gente coloca aqui a sequência dos múltiplos de 15, colocamos a sequência dos múltiplos de 20 e vamos procurar quais são os múltiplos comuns. Olha só, o 0 ele é um múltiplo comum, o 60 ele também é um múltiplo comum. Quem mais aqui é múltiplo comum do 15 e do 20? Bom, o 120 é um múltiplo comum, o 180 seria um múltiplo comum. Então a gente tem aqui vários múltiplos comuns entre o 15 e o 20, beleza? Então é uma infinidade aí de múltiplos comuns entre o 15 e o 20. Nós vamos pegar o menor deles, tirando, é claro, o 0, né? Senão toda hora vai ficar dando 0. Então o menor múltiplo comum que a gente tem do 15 e do 20 é o 60. Então nossa resposta aqui, 60. Molezinha, né? Quando a gente tem a sequência dos múltiplos prontas já, fica fácil de localizar o menor dos múltiplos comuns. E também eram números pequenos e tranquilos da gente trabalhar. Mas a gente pode ter números maiores, ou 3, 4, 5 números. Imagina você ter que fazer 4, 5 sequências de múltiplo. Então, há situações em que fica muito mais fácil da gente procurar o MMC, né? O menor dos múltiplos comuns, usando a decomposição em fatores primos. Vamos fazer isso agora? Vamos lá. Olha só, vou apagar aqui, né, o que a gente já fez e vamos procurar o MMC do 15 e do 20 fazendo a decomposição em fatores primos. Vamos lá, a gente coloca o 15 e o 20 um do ladinho do outro, passa um traço vertical, certo? E nós vamos fazer o que com eles? Vamos dividir aí pela sequência de números primos que nós temos. Tá? Então vamos lá, se a gente tiver um número par, nós sabemos que se tiver número par, nós devemos começar sempre pelo 2, né? E aqui o 20 ele é par. Mesmo o 15 não sendo par, o 20 é. Então a gente começa fazendo a divisão pelo 2. Vamos colocar o 2 aqui. O resultado da divisão do 20 pelo 2, a gente coloca aqui embaixo do 20. Agora, o 15, que não dá para dividir pelo 2, a gente só copia na linha de baixo, tá? Não é uma divisão exata do 15 pelo 2, né? Então, o 15 a gente copia, o 20 a gente põe o resultado. 20 dividido por 2 é 10. Ok. Agora, nós temos que dividir o 15 e o 10, certo? O 15 ou o 10, né? Um dos dois a gente vai fazer a divisão. Nós sempre vamos procurar usar o menor dos números primos que nós temos, tá? Então, o 10 ele é par, dá pra gente dividir por 2. Vamos lá, usar o 2 aqui. Ó, o 15 não divide por 2, porque o 15 é ímpar, copia na linha de baixo. Agora o 10 ele divide pelo 2, dá 5. Então, o 5 a gente coloca embaixo do 10. Vamos lá então, agora ficamos com 15 e 5. Nós temos que procurar um menor número primo que vai dividir ou o 15 ou o 5. Bom, o menor número que divide o 5 é o próprio 5. Agora, o menor número que divide o 15 é o 3. Então, é o 3 que nós vamos usar. Vamos colocar o 3 aqui e fazer a divisão. 15 dividido por 3 dá 5. Agora, o 5 não dá para dividir pelo 3, então copia na linha de baixo o 5. Então, ficou 5 e 5 ali. Agora, qual é o menor número primo que divide o 5? Ah, é o próprio 5. Então, é ele que a gente vai usar. Ficamos com 1 e 1.
A gente só vai parar de fazer divisões a partir do momento que a gente encontrar aqui, né, 1 e 1 nos dois números, no 15 e no 20. Terminamos? Terminamos. O que a gente vai fazer agora para obter o MMC? Nós vamos multiplicar todos os números primos que foram usados ali. Vamos fazer aqui, ó, 2 vezes 2 dá 4. Aí 4 vezes 3 dá 12. E 12 vezes 5 dá 60. Então, o nosso MMC é 60. O menor múltiplo comum aos números 15 e 20 é o 60, tá bom? Então, é isso que nós vamos ver na nossa aula de hoje. Vamos treinar um pouco mais aí o cálculo do MMC usando a decomposição em fatores primos e vamos também resolver problemas. Vamos aprender a identificar um problema que é resolvido usando o MMC. Vamos lá, então. Vamos obter aqui o MMC, né, do 30 e de 84, ou seja, o menor dos múltiplos comuns a 30 e 84. Repare que não seria muito legal a gente trabalhar com a sequência de múltiplos nesse caso, porque são números altos, são números distantes um do outro, né? E também vamos calcular o menor múltiplo comum, o MMC, do 20, do 36 e do 48. Vamos trabalhar agora com uma sequência de 3 números. Também não seria legal fazer a sequência dos múltiplos nesse caso, porque ia dar muito trabalho. Então, vamos usar o método prático, o método da decomposição em fatores primos. Para isso, a gente faz o quê? A gente coloca o 30 e o 40 e o 84 aqui, um do ladinho do outro, certo? Passamos um traço e vamos começar a dividir aqui pela sequência dos números primos. Lembrando sempre de usar o menor dos números primos possível, né? Bom, o 30 e o 84, os dois são pares. Então, dá para eu começar fazendo a decomposição pelo 2, né? Sempre que eu tiver um número par, eu vou usar o 2. Não tem erro, né? Bom, o resultado de 30 dividido por 2 é 15. A gente coloca aqui embaixo do 30. E o resultado de 84 dividido por 2 é 42. Coloca embaixo do 84. Bom, tranquilo até aqui? Beleza. Agora a gente vai olhar para esses dois números e nós vemos que aqui tem um número que é par. Se é par, o menor divisor, né, o menor número primo que eu posso usar é o 2 de novo. Então, venho aqui e coloco 2. O 15, ele não divide pelo 2, então eu só copio na linha de baixo. Tá? Não é uma divisão exata, né? Se a gente dividir o 15 pelo 2, vai dar resto 1, certo? Então, a gente vai dividir só o 42. 42 dividido por 2 é 21. Então, tá aí, colocamos o 15 e 21. Agora, olha com atenção para o 15 e para o 21. Eles não são pares, né? São ímpares. Então, não dá mais para eu continuar usando o 2. Vou tentar usar o 3. Não quer dizer que eu vou conseguir. Vou tentar. Bom, o 15 e o 21, os dois números estão na tabuada do 3. Olha que legal. Então, o 3 vai ser um número primo que eu vou usar como divisor. E dá para eu dividir os dois números ao mesmo tempo. Toma muito cuidado, tá, gente? Não vai passar, vai esquecer de dividir um dos números e aí você vai acabar errando. Então, olha só, o 15 divide pelo 3, dá 5. E o 21 também divide pelo 3, dá 7. Tá? Bota o 7 aqui. Bom, agora o 5 e o 7 são números primos. Então, o 5 só vai dar para dividir por 5 mesmo. E o 7 só vai dar para dividir por 7. Então, ó, vou dividir o 5 pelo 5, vai dar 1. O 7 não divide pelo 5, então eu copio na linha de baixo. E agora o 7, ele só divide pelo próprio 7, vai dar 1. E esse 1 que estava, eu só abaixo. Bom, a hora que eu cheguei aqui nos dois números iguais a 1, aí eu posso parar, né, a minha decomposição. E vamos agora fazer o quê? O que nós temos que fazer depois que a gente encontrou, né? Depois que fizemos toda a decomposição? Não vai chegar até aqui e errar depois, né, gente? Agora nós temos que fazer o quê? Multiplicar os números primos. Ó. Eu faço 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4. Vou colocar o 4 aqui. Agora eu faço 4 vezes 3. Bom, 4 vezes 3, 12. Faço 5 vezes o 12. 5 vezes 12, 60. E, finalmente, 7 vezes o 60, que dá 420. Então, esse é o nosso MMC. O menor dos múltiplos comuns do 30 e do 84 é o 420, tá bom?
Se a gente tivesse montado a sequência de múltiplos, nós teríamos que montar até o 420 para começar a repetir ali até o primeiro múltiplo comum. Ok? Então vamos lá, 420, a nossa resposta. Tem gente que gosta, né, de passar um traço aqui para indicar que o resultado vai estar embaixo desse traço. Eu vou deixar também com esse traço aí. Agora vamos encontrar aí o MMC do 20, do 36 e do 48. Como que eu faço, professor? Presta atenção no procedimento. Ó. Você coloca aqui o 20, o 36 e o 48, um do ladinho do outro. Passa um traço vertical e vamos começar a fazer divisões. Vamos lá. Ó. Tanto o 20 como o 36 quanto o 48, todos eles são pares. E se a gente tiver pelo menos um número par aqui, a gente vai usar o 2, né, como divisor. O resultado de 20 dividido por 2 é 10, coloca embaixo do 20. Do 36 dividido por 2 é 18, põe embaixo aqui do 36. Do 48 dividido por 2 é 24. Beleza, fiz tudo mentalmente, tá? Você pode fazer a continha aí do lado se precisar. Agora, olhando para esses três números, eu percebo que existe número par aqui, tá? Se existe número par, eu vou continuar usando 2 na decomposição. O resultado de 10 dividido por 2 é 5. O resultado de 18 dividido por 2 é 9. E de 24 dividido por 2 é 12. Ok? Agora eu olho para esses três números, eu vejo que ainda tem um número par, que é o 12. Então eu vou dividir mais uma vez por 2. Vamos lá, ó. E vamos colocar o resultado aqui embaixo. O 5 não divide pelo 2, copia na linha de baixo. O 9 não divide pelo 2, copia. Agora, o resultado de 12 dividido por 2 é 6. Então, vamos colocar o 6 aqui. Olhando para essa sequência de três números, eu ainda tenho um número par. Então, mais uma vez, eu vou usar o 2 como divisor. Tá? O 5 não divide pelo 2, copia. O 9 não divide pelo 2, copia. Agora, 6 dividido por 2 é igual a 3. Olha só que interessante. Nós não temos mais número par agora. Nenhum dos três números são pares. Isso significa que eu não vou mais poder usar o 2, né? O número primo 2 como divisor. Vou tentar usar o 3. Tá? Tem algum número aqui que divide por 3? Ah, tem sim, professor. Tem o 9 e o 3. Os dois dividem por 3. Então, é o 3 que eu vou usar. Ó, na divisão do 5 por 3 não é exata. Então, o 5 eu copio. Agora, 9 dividido por 3 dá 3. E 3 dividido por 3 dá 1. Ó, um dos números já chegou no 1. Vamos continuar até os outros dois também chegarem. Agora, eu tenho o 5 e o 3. Ó. O 5 e o 3 são primos. Então, eu vou dividir o 3 pelo próprio 3. O 5 não divide, copia, né? 3 dividido por 3 dá 1. Esse 1 é só abaixar. E agora o 5 ele é primo, só divide pelo 5. 5 dividido por 5 dá 1. Aqui esse monte de 1 é só abaixar. Chegamos no final, a nossa decomposição já está pronta. O que está faltando a gente fazer agora, pessoal? Está faltando a gente multiplicar todos os fatores primos que nós encontramos ali. Vamos fazer isso? Vamos lá então. Aqui a gente tem, ó, vou fazer de roxo. 2 vezes 2, 4. Aí 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. 16 vezes 3 dá 48. 48 vezes 3, nossa, agora eu não sei fazer de cabeça não. 48 vezes 3 dá 24, sobe 2, dá 144. E agora 144 vezes 5 é a nossa última multiplicação para achar o MMC. 144 vezes 5 dá 20, sobe 2. 22 sobe 2, dá 5 mais 2, 7. 720. Esse é o menor dos múltiplos comuns do 20, do 36 e do 48. Se a gente fosse fazer pela sequência de múltiplos, daria certo? Daria. Mas ia dar um trabalho enorme, tá? Não que assim seja tão mais fácil assim, mas pelo menos é mais prático. Bom, então o MMC, né, o menor dos múltiplos comuns de 20, 36 e 48, é o 720. Certo? Vou colocar na sua tela aí agora um probleminha. Pause o vídeo, leia o problema, tenta resolver, depois dá play para ver como é que o professor fez. Ah, e um pedido.
Se você está gostando aí da aula e ainda não está inscrito no canal do professor, se inscreva, deixe um comentário legal, um joinha, tá bom? Ajuda o professor a divulgar esse projeto de aulas para o sexto ano. O nosso problema aí, ele é um típico problema de MMC, de mínimo múltiplo comum. Por quê? Está falando a respeito de dois relógios eletrônicos, né? Um que soa o alarme a cada 40 minutos, ou seja, de 40 em 40 minutos ele está soando o alarme. E o outro que soa o alarme de 30 em 30 minutos, a cada 30 minutos está aí soando o alarme. Aí olha só, que essa informação é importante. Teve um momento, um determinado horário do dia, que os dois alarmes soaram juntos. Então, aconteceu já dos dois alarmes soarem juntos, que foi às 7 da manhã. E aí vem a pergunta, e olha só essa pergunta, ela está no futuro, tal. Quando isso ocorrerá novamente? Quando vai acontecer dos alarmes soarem juntos novamente? Tá certo? Então, é um típico problema de MMC. Como é que você percebe que é MMC? Você lê algo que acontece periodicamente em intervalos iguais. Você percebe que algo já aconteceu, né, junto ao mesmo tempo, que foi comum, né? E geralmente vem acompanhado de uma pergunta no futuro, quer saber quando aquilo vai acontecer de novo, tá certo? Então é dessa maneira que você pode interpretar e entender que aquele problema é resolvido pelo cálculo do MMC. No caso aqui, nosso MMC é a respeito do 30 e do 40, que é o intervalo de tempo aí para que os alarmes soem, né? Vamos colocar então aqui o 30 e o 40, um do ladinho do outro. Eu não montei agora a sequência dos números primos, para ver se a gente já consegue fazendo de cabeça, né? Bom, vamos lá, o 30 e o 40, sempre que eu tiver pelo menos um número par, eu vou usar o 2, né, no cálculo da decomposição. Aí eu vou tentar dividir o 30 pelo 2, o resultado é 15, é uma divisão exata. E vou tentar dividir o 40 pelo 2, o resultado vai dar 20, outra divisão exata. Beleza. Agora eu tenho que olhar para o 15 e para o 20. Se eu tiver número par, eu vou continuar usando 2. O 20 é par, então vamos dividir novamente pelo 2. O 15 não divide por 2, não é uma divisão exata, né? Daria 7 e ia sobrar 1. Então eu vou colocar o 15 aqui na linha de baixo. Agora o 20 ele divide pelo 2, o 20 dá 10, né? 20 dividido por 2 é igual a 10, coloco o resultado aqui embaixo. Agora eu ainda tenho número par quando eu olho para o 15 e para o 10. Então vamos continuar usando o 2 aqui como divisor. O 15 ele não divide pelo 2, eu vou copiar na linha de baixo. Agora o 10 ele divide pelo 2, dá 5. Vamos colocar o 5. Beleza, chegou a vez agora do 15 e do 5. Eu tenho que usar o menor número primo possível, beleza? Então, ó, o 15 e o 5, eles estão na tabuada do 5, dá para dividir por 5. Mas o 15 também dá para dividir por 3. Então, eu vou fazer a divisão por 3, tá? Vamos usar o 3 aqui, ó. 15 dividido por 3 dá 5. E 5 não divide pelo 3, copia. Agora só sobrou o número 5, então agora a gente vai usar o número primo 5. Vamos dividir o 5 e o 5 pelo próprio 5. Vai dar 1 e 1. Chegamos nesse 1 e nesse 1 aqui. Acabou o cálculo do nosso MMC. E nós vamos fazer o quê? Vamos multiplicar todos os fatores primos que apareceram ali. Todos, tá? Então, eu vou fazer aqui, ó. 2 vezes o 2 dá 4. 4 vezes o 2 dá 8. 8 vezes o 3 dá 24. E 24 vezes o 5, 24 vezes 5, se eu não souber de cabeça, eu faço a continha aqui, ó, dá 20 sobe 2, dá 120, certo? Então, aqui o nosso MMC deu 120. Agora, vamos pensar, né? O que esse 120 representa? Esse 120 que nós encontramos aqui, ó, corresponde a 120 minutos. E vamos responder então o problema. Quando é que vai acontecer novamente dos alarmes soarem juntos? Se eles soaram juntos às 7 horas, vai acontecer de novo daqui 120 minutos. Pensa,
120 minutos não corresponde a 2 horas? Cada hora tem 60 minutos. Então, os alarmes vão soar novamente juntos às 9 horas da manhã, né? No caso aqui. Certo? Então, esse é o nosso primeiro probleminha aí envolvendo o cálculo do MMC. Só vou colocar mais um aí na sua tela, é o último para a gente finalizar a aula. Então dá aquele pause, leia com atenção, tenta fazer e depois dá play para ver se acertou. Como vocês puderam acompanhar aí, o problema fala a respeito de 3 ciclistas, não lembro o nome agora de cabeça deles, mas eles largaram juntos, então eles estavam numa pista e largaram juntos, né, no mesmo local. Tá? Isso é importante saber que largaram juntos, porque dá a ideia de comum, certo? Bom, tem um ciclista que ele completa a volta a cada 2 minutos. Então, a cada 2 minutos ele está completando a volta. Isso é periódico, né? É sempre de 2 em 2. Dá a ideia de múltiplo de 2, certo? Um outro ciclista ele é um pouquinho mais devagar. Ele demora 5 minutos para completar cada uma das voltas nessa pista, ok? E tem um outro ciclista que demora um pouquinho mais, ele demora 6 minutos para completar uma volta nessa pista. Então aqui a gente tem a ideia dos múltiplos de 2, múltiplos de 5 e múltiplos de 6. São intervalos de tempo sempre iguais, né? De 6 em 6, de 5 em 5, de 2 em 2. E aí olha só, eles já largaram juntos, algo já aconteceu, né? A pergunta é, quanto tempo vai demorar para que os 3 ciclistas estejam novamente juntos, né? Passando juntos aí no ponto de largada da pista. Então é algo que já aconteceu e queremos saber quando vai acontecer de novo. Também temos a ideia aqui de intervalos sempre periódicos e iguais, de 2 em 2, 5 em 5, 6 em 6, dá a ideia de múltiplo. Então, um típico problema de MMC. Temos aí que encontrar o menor dos múltiplos comuns entre 2, 5 e 6. Para isso, coloco o 2, o 5 e o 6 um do ladinho do outro, passo um traço vertical. Se eu tiver número par, eu começo fazendo divisões por 2. Estão lembrados aí, né? Então vamos lá, vamos dividir aqui por 2. 2 dividido por 2 dá 1. O 5 não divide pelo 2, porque é ímpar, né? Copia ele na linha de baixo. Agora 6 dividido por 2 é igual a 3. Bom, que foi rápido, né? Ficou só o 3 e o 5. O 3 e o 5 são primos. Então o 3 ele só divide pelo 3. Vamos dividir então, usar o 3 aqui como divisor. 1 é só abaixar. O 5 não divide por 3, copia na linha de baixo. 3 dividido por 3 dá 1. E agora o 5, ele só divide pelo próprio 5, né? Porque ele é primo. Vamos usar o 5 aqui. Vai ficar 1, 1 e 1. Nesse momento em que todos os números ficaram 1, acabou, né, o nosso cálculo aí do MMC. Só falta fazer uma coisa, né? Não menos importante aí. Não vão esquecer de fazer isso. Falta a gente multiplicar agora todos os fatores primos que foram usados. Então a gente vem aqui e faz 2 vezes 3. Dá 6. 6 vezes 5 dá 30. Tá? Esse 30 corresponde ao quê? A 30 minutos. É o tempo aí necessário para que os 3 ciclistas se encontrem novamente no ponto de largada. Tá bom? Esse aqui, ele já vai ter dado 15 voltas em 30 minutos. Esse aqui vai ter dado 6 voltas em 30 minutos. Esse aqui vai ter dado 5 voltas em 30 minutos. Então, mas nesse momento, eles vão estar os 3 passando aí pela largada, né? Pelo ponto de largada da pista. Então, a resposta, 30 minutos. Só essa foi então a nossa aula sobre MMC. Temos mais uma aula ainda para falar sobre a decomposição de fatores primos, que é o cálculo do MDC, o máximo divisor comum. Vai ser a nossa próxima aula. Aguardem, tá? Vou ficando por aqui então. Um grande beijo a todos. Fiquem com Deus e até a próxima.